salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Chegando aqui com a nossa segunda edição dessa quarta-feira, né, o último dia de preparação do Vasco para a partida de amanhã diante do Olímpia do Paraguai, né, em São Januário, oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse treinamento que ocorreu agora cedo no CT Moacir Barbosa, né, o técnico Pedro Emanuel fazendo ali os últimos ajustes, já as últimas mudanças ali no time que infelizmente ele vai ter que fazer devido a algumas ausências aí que a gente terá para essa partida de amanhã. E também vamos trazer atualizações de mercado da bola, tá? Tivemos aí hoje jogador aceitando formalmente a proposta do Vasco, jogador que atua no futebol europeu, então a gente vai falar sobre isso. Vamos também trazer atualizações sobre a situação de Memphis Depay. Pois é, oficialmente o Vasco foi atrás do jogador e parece que a disputa nesse momento é entre Vasco e Fluminense. Então falar um pouquinho sobre isso e também vamos trazer detalhes aí sobre as negociações de Brian Rodrigues, John Mercado, porque o Vasco volta a tentar a contratação desse atacante que atua lá no futebol, né, da Europa. E também vamos falar sobre o outro John, que o Vasco também negocia, né? Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder absolutamente nenhuma informação aqui nessa tarde de quarta-feira. Mas antes de começar o vídeo, pedir pra galera deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito aqui nos nossos canais, rapidinho, ó, clica ali embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, já se inscreva aqui para todo dia ter notícia e informação do Vasco, sempre em primeira mão e com exclusividade. E é isso, bora começar o vídeo falando um pouquinho da preparação, né? Porque hoje, na parte da manhã, o técnico Pedro Emanuel fez o último treino preparatório aí para a partida de amanhã, né? Teve que fazer ajustes, mudanças aí, né, na equipe titular. Não teremos o Brenner por pelo menos um mês ou até um pouco mais, lesão séria no dedão do pé. Ainda não temos aí a confirmação se Cuesta e o Carlos Andrés Gomes estarão presentes amanhã. O Vasco ainda não soltou nenhum boletim médico em relação a esses dois atletas. A gente vai saber agora à tarde se os dois foram ou não relacionados, né? A gente está em conversas aí com o staff dos jogadores para saber qual é a situação. Então no vídeo que a gente vai trazer para vocês hoje à noite já teremos a confirmação se Cuesta e Carlos Andrés Gomes estarão em campo. E é isso, cara. O Vasco aí obviamente vai em busca dessa vitória. É muito importante vencer esse primeiro jogo em casa, em São Januário amanhã, para carregar, né, uma vantagem para o jogo da volta na semana que vem lá no Paraguai, né? E cara, obviamente nessa vantagem não só traz uma tranquilidade a mais, mas traz também, né, mais moral e confiança. O Vasco já tá aí a 6 partidas sem derrota, né? A única derrota do Vasco sob o comando do técnico Pedro Emanuel foi contra o Vitória da Bahia, na estreia dele sob o comando do Vasco naquele jogo fora de casa. De lá para cá o Vasco não perdeu mais e na verdade o Vasco só vem melhorando, né? A cada jogo que passa o Vasco vem crescendo de produção, evoluindo, né? O Vasco vem melhorando aí a cada partida e a expectativa é que amanhã a gente veja novamente um time ainda melhor, né? Infelizmente, como eu falei, a gente pode ter desfalques importantes e a gente não terá os nossos dois reforços, né? Infelizmente os dois não foram inscritos a tempo aí para essas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Facundo Colídio, que treinou hoje de manhã normalmente, e o Santiago Souza devem estrear no domingo contra o Santos aí no Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai trazer os detalhes aí de mercado da bola, porque tem jogador que aceitou jogar, né? Aceitou a proposta do Vasco. E também temos aí as outras negociações com os jogadores ali para o setor de ataque, inclusive Memphis Depay. Então a gente vai trazer todos os detalhes dessas negociações para vocês agora aqui no nosso vídeo. Mas antes da gente chegar lá, deixar com vocês aqui mais uma vez um vídeo para você, meu amigo vascaíno, que ainda não foi lá resgatar aquele dinheiro que está preso no governo brasileiro. Então assista esse vídeo aqui rapidinho até o final e eu já volto aqui com todas as negociações do Vascão nessa tarde de quarta-feira. Aproveitar que hoje é quarta-feira e eu sei, meus amigos, eu sei que a quantidade de vascaínos que me assiste e que está passando por dificuldade financeira é muito grande, ou porque as pessoas estão desempregadas, ou porque estão trabalhando, mas estão ganhando aí um salário muito pequeno, ou estão aí trabalhando, né, naquela forma informal, ganha um pouquinho de dinheiro aqui, ganha um pouquinho de dinheiro ali. E o que eu posso falar para vocês, meus amigos, é o seguinte, cara, aqui no nosso canal, há mais de um mês, eu venho anunciando aquela opção que você tem de ir lá consultar, para você saber e descobrir quanto que você pode receber do governo brasileiro, né? Um dinheiro que todo cidadão, toda a população brasileira
tem direito de receber. Vocês estão vendo aqui embaixo? Essa reportagem aqui, ó, é uma reportagem do Estadão. Tá vendo aqui no cantinho da tela? Essa é uma reportagem do Globo, né, do jornal Globo, e mostra para vocês, cara, tem mais de 10 bilhões, não tô falando de 10 mil não, 10 bilhões de reais que estão retidos, que estão presos no governo brasileiro e que o cidadão, e que o povo, né, a população brasileira, ela não sabe, mas esse dinheiro que está lá retido é um dinheiro que é do povo, é um dinheiro que você tem direito de resgatar, que você tem direito de ir lá e fazer uma consulta para você descobrir quanto que você tem para receber. Eu fiz a minha consulta há 2 meses atrás, eu consegui resgatar R$ 9.600. Vocês que estão assistindo aqui, graças a Deus, só aqui no meu canal, só aqui nos meus vídeos, eu já consegui ajudar 5.850 vascaínos que foram lá e resgataram dinheiro. A média, né, o valor que fica ali na média é um valor de R$ 14.500, né? É uma grana muito alta, é muito dinheiro. Aí muita gente me pergunta, Mário, de onde que é esse dinheiro, de onde que ele vem? Ele vem de FGTS, que não foi resgatado, de imposto de renda, que as pessoas pagaram a mais, de INSS, que as pessoas surrupiaram aí pelo governo brasileiro e a galera não sabe. Então, cara, você que não fez a sua consulta ainda, por favor, faça a sua consulta, porque você não vai se arrepender, cara. Mais de 98% das pessoas que consultam tem alguma coisa para receber. E aí muita gente me fala, Mário, mas se eu tiver lá R$ 200, meu camarada, se você tiver R$ 200, tá ótimo. É óbvio que é pouco, mas tá ótimo, pelo menos você ganhou algum dinheiro. E eu vou colocar para vocês aqui depois, né, um áudio de um amigo que fez a consulta e ele resgatou o dinheiro, ele, a esposa, a irmã. Mas antes disso, eu quero mostrar como que você faz para resgatar esse dinheiro. Tá vendo esse QR Code que está aqui no cantinho da tela? Você pode escanear ele com a câmera do seu celular, ou você pode, que é mais fácil, que é mais simples ainda, clicar aqui embaixo no primeiro link no topo da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Tem um link lá embaixo. Clicou naquele link, tá ali embaixo, no primeiro comentário fixado ou no topo da descrição, ou escaneou esse QR Code, você vai ser direcionado lá para o nosso site, né, para a página que a gente criou. Assim que você entrar lá, você vai assistir um vídeo bem curtinho, de apenas 2 minutinhos. Terminou de assistir o vídeo, você vai fazer o quê? Vai preencher um formulário com seus dados. Assim que você terminar de preencher esse formulário, você vai ter que pagar um valor, que é um valor muito pequeno, um valor muito baixo, de R$ 87. E você ainda pode parcelar esse valor no Pix ou no cartão, tanto faz, em 12 vezes. 12 vezes, vai dar um pouquinho mais de R$ 5 por mês que você vai ter que pagar aí. Para quê? Para você fazer a consulta, descobrir quanto você tem para receber, e não só isso, a gente já envia essa grana para sua conta bancária em menos de 24 horas. Então eu vou colocar para vocês agora um depoimento, né, um áudio de um amigo que é inscrito no canal. Ele fez a consulta essa semana e aí ele me mandou esse áudio aqui para a galera que fica na dúvida, para a galera que está aí, né, sem saber se vale a pena ou não fazer. Então ouça esse áudio aqui agora, e enquanto você está ouvindo, já vai clicando aqui embaixo no link, está no primeiro link aqui no topo da descrição ou no primeiro comentário fixado, ou já vai escaneando o QR Code e já vai indo lá no site, já vai preenchendo o formulário e já vai colocando seus dados e já vai pagando lá o valor para você já adiantar. Mas ouve aqui, olha esse áudio, olha que bacana, cara, olha que legal esse áudio aqui do nosso colega Inácio, ele me mandou aqui, olha que bacana. Fala, meu amigo Mário Coelho, como é que você tá? Rapaz, esse nosso Vasco aí tá deixando a gente sonhar, hein? Chegaram as contratações aí do Sousa e do Colídio, tô me animando, hein? Mas tô passando aqui, Mário, para poder avisar aí a você, rapaz, que hoje, de tarde, eu acabei de receber aqui a transferência bancária daquela consulta que eu fiz para poder resgatar. O dinheiro tá lá preso, né, no governo brasileiro, né, aquele anúncio que você tá fazendo nos seus vídeos do YouTube todos os dias. E, Mário, eu fiz a consulta, demorou ali por volta de 3 horas, eu já recebi o aviso, né, que eu ia receber R$ 16.437. E aí, Mário, em menos de 12 horas, a grana já caiu aqui na minha conta. Cara, eu tô realmente muito feliz, muito satisfeito. Né, algumas pessoas já tinham me indicado, né, para eu ir lá fazer essa consulta. Eu demorei um pouco ali, eu demorei cerca de 10 dias até eu ir lá, entrar no site, botar os meus dados e pagar o valor dos R$ 87. E com certeza, né, não fiquei nem um pouco arrependido, porque a grana caiu na minha conta e vai ajudar demais agora nesse meio de ano aí que eu tava, né, um pouco aí passando uma necessidade financeira. E além disso, eu fiz minha esposa fazer a consulta, ela tinha lá R$ 6.400 para receber, e minha irmã também fez a consulta hoje de manhã, e hoje à tarde ela já descobriu aí que ela ia receber R$ 9.300. Então, Mário, muito obrigado.
Fica aqui o conselho para todos os vascaínos que te acompanham, te seguem aí, para irem lá também, clicar no link ou então escanear o QR Code que você divulga no seu vídeo. E, rapaziada, conselho mesmo, vale demais a pena. Pelo que eu percebi, cara, todo mundo aí, ou pelo menos grande parte das pessoas que fazem a consulta, tem valores para receber. Então, Mário, muito obrigado. Torcendo pro Vascão e no próximo jogo aí conquistar mais uma vitória. Pedro Emanuel embalar e que essas contratações aí possam surtir um efeito positivo aí nessa campanha do Vasco aí no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Um abraço, Mário. Fica com Deus. Valeu, meu amigo Inácio. Tamo junto, cara. Muito feliz que você conseguiu resgatar sua irmã, sua esposa, todo mundo aí fez a consulta. E, cara, mais uma vez, amigos, você que não fez ainda, cara, eu sei que tem que pagar, eu sei que é um valor, R$87, você pode parcelar no Pix, no cartão em 12 vezes, né, 12 vezes vai dar R$5, ou um pouquinho mais de R$5 por mês. Então, cara, eu falo isso aqui do fundo do coração, porque eu sei que a maioria das pessoas fica com medo, acha que, pode ser golpe, não vou ter nada. Cara, sinceramente, todo dia, quando as pessoas vão lá, fazem a consulta e descobrem que tem um valor para receber, muita gente me manda áudio, manda mensagem, eu fico muito feliz pra caramba. E tá aí mais uma vez aí, você que não fez ainda, fica a dica para você fazer. E não só faça, como faça como o Inácio, divulgue para um familiar seu, manda para sua esposa, manda para o seu tio, para sua mãe, para o seu pai, manda para os seus familiares, para os seus amigos, manda o link que tá aqui embaixo, copia e cola e manda o áudio. Pô, galera, isso aqui, vai lá, faz a consulta, tem esse dinheiro lá que tá preso, que você ainda vai ajudar muita gente, é uma utilidade pública, beleza? Então é isso, não esquece, primeiro link aqui no topo da descrição do vídeo, primeiro comentário fixado ou o QR Code que tá aqui na tela agora, vai lá, vai no nosso site, preenche os dados, faça o pagamento do valor dos R$87 e seja feliz, receba essa grana que é sua, beleza? Primeiro vamos falar sobre a situação de zagueiro. Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe, aceitou a proposta do Vasco, né? Oficialmente aí o staff do jogador, junto com o atleta, chegaram a um acordo com o Vasco aí, tempo de contrato, salário e bonificações. O que falta agora para o Vasco oficializar a contratação de Diego Carlos? Falta a rescisão contratual. O staff, né, o empresário do Diego Carlos, está nesse momento negociando com o Fenerbahçe da Turquia essa quebra de contrato. Assim que a quebra de contrato for oficializada, a gente vai ter o jogador sendo contratado oficialmente pelo Vasco da Gama. A expectativa é que até o final dessa semana essa quebra de contrato seja feita, né, que o jogador possa estar sendo aí, né, contratado pelo Vasco, né? O Vasco quer muito essa contratação com urgência, porque a gente sabe que o sistema defensivo do Vasco é um problema, mesmo com a melhora, né, mesmo com a crescente de produção desde a chegada do Pedro Emanuel, a gente ainda não tem jogadores na reserva à altura, né? O Saldívio e o Lucas Freitas não aspiram confiança, então o Vasco aí buscando agilizar o processo de contratação de Diego Carlos e pode ir atrás de outro zagueiro, tá? Fica a dica aí pra galera achando que o Vasco só vai trazer um jogador pro sistema defensivo. Eu acredito que não. Acho que o Vasco vai atrás de pelo menos 2 jogadores pra zaga, um pra esquerda e um pro setor ali do lado direito da zaga vascaína, que no caso seria o Diego Carlos. E agora falar sobre outras negociações, né? O Vasco segue em tratativas com a América do México pelo atacante Brian Rodrigues, né? Como a gente trouxe para vocês hoje de manhã, o Vasco aí fez uma oferta de 10 milhões, o América do México quer 14. Então tem um gap ali, né? Tem um buraco ali de 4 milhões de euros aí nessa negociação. O Vasco já avisou que não vai chegar nos valores pretendidos pela equipe mexicana e aí o Vasco abriu negociações com outros atletas, né? O Vasco voltou a negociar com o atleta John Mercado, jogador equatoriano, né? Um sonho antigo do Vasco, né? O Vasco tentou a contratação desse atleta há 2 semanas atrás, né? Ele é um jogador que atua na República Tcheca, na equipe do Spartak Praga, e aí o Vasco teve 2 negativas. O Vasco fez uma oferta de 7 milhões de euros e uma de 7 milhões e 500 mil euros. Agora o Vasco cogita a possibilidade de chegar a 8 milhões de euros para comprar 50% do passe do jogador. O outro atacante que o Vasco também negocia é John Yeboah, né? Uma negociação com valores menores, um atacante, né, que se destacou muito no futebol italiano na temporada passada, e o Vasco aí tentando avançar nessa contratação desse atacante também, que atua tanto como camisa 9 e também pelos lados de campo. Mas essas negociações ainda estão em estágios iniciais, estágios médios aí, nada ainda em estágio final que a gente possa cravar que possa ser feita ainda essa semana. E aí,
ontem, né, a gente trouxe uma informação para vocês, né, em relação ao atacante Memphis Depay, jogador do Corinthians, saiu do Corinthians, quebrou o contrato dele do Corinthians, né, um jogador de altíssimo nível, passagem por Barcelona, Manchester United, jogou a Copa do Mundo agora pela seleção da Holanda, e com essa quebra de contrato com o Corinthians, muitos vascaínos estavam pedindo, né, a contratação do jogador. A gente falou sobre isso hoje de manhã, pedimos a opinião da galera, e agora a gente tem a confirmação, oficialmente, Vasco e Fluminense estão aí disputando a contratação do atacante Depay, né? Um jogador que atua ali como camisa 9, muita mobilidade, muito inteligente, um jogador que finaliza muito bem. Agora o único empecilho é o salário, né? O Memphis Depay no Corinthians recebia um salário astronômico ali que passava de 4 milhões de reais. A informação que tivemos é que ele aceita reduzir esse salário, né? Podendo chegar até 2 milhões e meio de reais por mês. Será que vale a pena? Será que o Vasco deveria se arriscar nessa contratação? Eu fico na dúvida, então passo a bola para vocês deixarem aqui nos comentários. Você traria Memphis Depay por 2 milhões e 500 mil reais por mês num contrato de 2 temporadas, num contrato de 2 anos? Lembrando que o jogador já tem 32 anos de idade, né? Viveu algumas lesões no Corinthians recentemente e fica essa dúvida se vale ou não a pena arriscar aí num jogador aí que custa tanto e talvez não entregue, né, em gols dentro de campo, uma coisa aí referente ao salário que ele recebe, que é muito alto nesse momento. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Traria ou não o atacante Memphis Depay para São Januário? Beleza, galera? Então é isso. Antes de terminar o vídeo, peço para você deixar o like, se inscreva no canal. Quem quiser lá fazer aquela consulta para descobrir se você tem algum valor retido no governo brasileiro, já sabe, o primeiro link no topo da descrição ou no primeiro comentário fixado, ou o QR Code que está aqui na tela agora, é só escanear e vai lá no site para preencher o formulário e aí já aguardar para saber quanto você vai ter para receber. Combinado? Então é isso, um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!